Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Aquele que pode estar dizimando. Aqueles também que podem estar ofertando também pelas redes sociais aí. Também fica à vontade. Você que está aí do outro lado da tela. Deus abençoe vocês. Amém? Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas já também. Glória a Deus. Pai, nós consagramos os dízimos, as ofertas. Aqueles, Senhor, que veio nessa noite no gasofilaço, aqueles que ofertaram pelas redes sociais. Abençoa cada um, Pai. Multiplica, Senhor. Tua palavra diz no Salmo 24, diz que a terra e toda a plenitude pertence a Ti, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. E nós entregamos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aqueles que podem se assentar aqui, se assentam. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade, tá? Pastor Walter, pastora Regina. Já aproveitando já, pastor Walter sempre diz, né? Jesus Cristo te dá saúde. Hoje é a vez dele. Pastor Walter, Jesus Cristo te dá saúde. Deus abençoe aqueles que também estão enfermos do outro lado aí. E eu creio que hoje vai ser um dia de milagre como todo outros dias. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 27. Tá? Marcos capítulo 8, versículo 27. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, versículo 27. Amém? Jesus e os seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho ele inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que lhes informaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhe questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Amém? Pai, nós queremos agradecer pela leitura da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações, fala com aqueles que estão aqui, fala comigo, fala com aqueles que estão do outro lado da tela. Em nome de Jesus, Pai, estamos confessando a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra, ela é vida. A Tua palavra é espírito e vida. E nessa noite nós queremos agradecer. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, o texto aqui de Marcos, capítulo 8, quando a gente estuda o Evangelho de Marcos, quando a gente estuda os Evangelhos, existe um nome que a gente se denomina dentro do Evangelho, tanto Marcos como Lucas
E como o Evangelho de Mateus, é um nome que a gente aprende que chama Evangelhos Sinóticos. Valmir, o que seria esse Evangelho Sinótico? Evangelho Sinótico é o Evangelho onde que muitas narrativas, muitos milagres de Marcos, muitas vezes você vê no Evangelho de Lucas. Muitos milagres do Evangelho de Lucas você vê no Evangelho de Mateus. E assim sucessivamente. E a palavra sinótico é uma palavra grega que significa conjunto, óticos de visão, né? Óticos para nós fica bem mais fácil, né? A gente não fazendo propaganda, né? Existem as óticas, né? A gente vê comercial na televisão, né? Óticas Carol e assim por diante. Então o evangelho, a palavra sinótico significa conjunto e ótico de visão, que seria, é uma visão conjunta, amém? E aqui no texto de Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30, tem alguns personagens aqui. Quais são os personagens aqui descritos nesse evangelho de Marcos? O próprio Jesus e os discípulos, que está com ele aqui. Tá? E a gente vai ver algumas coisas aqui para a gente entender. Eu pedi para os meninos colocar aí um tema que seria o chamado dos discípulos, né? Na verdade, a gente vai ver mais alguns versículos aqui e a gente vai entender o texto, tá? No versículo 31 de Marcos, capítulo 8, está escrito assim: então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos e viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe do sacerdote e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre este assunto de maneira clara. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energeticamente. Aqui, pelo texto que nós conhecemos aqui, no versículo 27, o texto diz que Jesus pega os seus discípulos e vai para onde? Para cercanias de Cesareia de Filipe. Eu montei alguma coisinha aqui para vocês entenderem. Eu até comentei já até na escola bíblica dominical, que quando você estuda os evangelhos, praticamente toda a história, toda a narrativa dos evangelhos, tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, essa narrativa se dá numas regiões que nós conhecemos, que são as regiões da Judéia, da Galileia e de Samaria. Então, quando você pega o mapa bíblico, quando você entra dentro do contexto, a gente tem que ter uma noção dessas regiões. Não foge muito. Praticamente Jesus, a maioria dos milagres de Jesus foi na Galileia. Então, a gente tem uma noção mais ou menos ali, que toda ali Pérea, Tetarqueia, toda aquela região ali onde aconteceu os milagres de Jesus. E eu vou passar alguns pontos para vocês entenderem aonde que eu quero chegar, tá? Mas aqui o texto diz que Jesus, ele pega os seus discípulos e parte para um povoado em Cesareia de Filipe. Deixa eu só passar para vocês terem uma noção. Imagine aqui, a Galileia ela fica na parte de cima, lá no norte. A Samaria ela fica na parte central. E a Judéia ela fica embaixo ali em Jerusalém. Então nós temos embaixo Judéia, no meio, centro, Samaria e lá em cima no norte, Galileia. Quando você estuda o Evangelho de Marcos, você percebe que o Evangelho de Marcos, ele começa na Galileia. Ele não começa na Judéia, onde Cristo nasceu. O Evangelho de Marcos, ele começa na Galileia. Se você ler Marcos capítulo 1, só para vocês sintonizar onde nós estamos. Marcos capítulo 1, versículo 14, diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. No versículo 15, cumpriu-se o tempo
e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se a gente for analisar friamente o texto de Marcos capítulo 8, praticamente Jesus ele está indo numa região, Cesareia de Filipe, não fica nem na Judéia, nem em Samaria, nem na Galileia, fica acima da Galileia. Cesareia de Filipe fica acima do norte, acima da Galileia. Quando você estuda as regiões, você vai perceber que ali em Cesareia de Filipe, mais para cá, a gente entende, são as cidades de Decápolis. O pastor sempre fala, né? Quais são as cidades de Decápolis, Almir? Decápolis fica mais a oeste da Galileia. Decápolis praticamente é uma cidade gentílica, uma cidade idólatra, né? Decápolis, que existem as 10 cidades, né? 10, né? Decápolis, polis, cidade. Então você percebe que quando Jesus pega os seus discípulos, ele vai lá para Cesareia de Filipe, para cima da região norte, para cima da Galileia. Por que ele vai ali? Se você analisa o texto de todos os evangelhos, a maioria dos milagres de Jesus não é na cidade de Belém, onde ele nasceu. Por mais que ele passou por Belém, ele passou por Hebrom, ele passou por Betânia, a própria cidade de Emaús, os 2 meninos lá de Emaús, mas ele vai acima da Galileia, em Cesareia de Filipe. Praticamente Cesareia de Filipe ali, fica perto do Monte Hermon. Lembra dos textos bíblicos que nós lemos? Quando nós lemos a Bíblia, o Monte Hermon lá de cima, desce a água, passa no mar da Galileia e corre, passa pelo Mar Morto e cai, passa pelo Rio Jordão e cai lá embaixo no Mar Morto. Então esse é o trajeto. Eu quero deixar para vocês hoje por que Jesus foi para Cesareia de Filipe. Por que Jesus foi para Cesareia de Filipe, irmãos? Porque existia um povo a ser salvo naquele lugar. E quando você lê o texto de Marcos 8, você percebe que Jesus, além de contar com os discípulos que ele está indo para Cesareia de Filipe, ele conta o que vai acontecer com ele também. Praticamente o próprio Jesus está dizendo para os discípulos assim, ó, eu vou ser morto, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Só que a obra ela não pode parar. Vocês, discípulos, têm que continuar o evangelho. Vocês, discípulos, têm que continuar a chamada a qual você foi chamado. E hoje, há 2000 anos depois, não é diferente. A chamada hoje não é mais para Pedro, a chamada hoje não é mais para João, a chamada hoje não é mais para Marcos, a chamada hoje é para você, é para mim, é para nós. Você vai perceber aqui, que quando ele vai para Cesareia de Filipe, tem outras regiões ali em Itureia, que o governador dali era Herodes Filipe. O governador da Galileia e Samaria, o governador de Samaria e Judéia era Pilatos. O governador da Galileia e Pérea era Herodes Antipas. Então quando você estuda as regiões aonde Jesus passou, e tem um dado interessante, quando você estuda os evangelhos, você aprende que existe um nome que se dado ali na região de Samaria para cima, ao norte, é chamado Triângulo dos Milagres. Por que Triângulo dos Milagres? Que é praticamente um triângulo, que a maioria dos milagres é onde que Jesus fez. Ali para cima da Galileia. Ele fez milagre na Judéia. Ele fez milagre em Samaria. Mas o ponto central dele era a Galileia. Lembra que o pastor sempre comenta do versículo lá no profeta Isaías, da Galileia dos gentios? Zebulão, Naftali, Galileia dos gentios, onde só via trevas, mas apareceu uma grande luz. Jesus chegou ali. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E nesse texto aqui, o que Jesus quer mostrar? O caminho para o verdadeiro discípulo. Qual que é o caminho para o verdadeiro discípulo? Qual que é o nosso caminho?
E caminhando aqui no o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, praticamente o Evangelho de Marcos é o evangelho com menos capítulo dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos ele tem 16 capítulos. O Evangelho de Mateus ele tem 28 capítulos. O Evangelho de Lucas tem 23, 24 capítulos. Só que o Evangelho de Marcos é o único evangelho que tem mais milagre de Jesus. Quando você estuda os evangelhos sinóticos, vocês percebem que no livro de Mateus e no Evangelho de Lucas existe a genealogia e o nascimento de Cristo. Já no Evangelho de Marcos não conta o nascimento de Cristo. Vocês percebem? Interessante, quando a gente estuda o Evangelho. E quando você vai para o Evangelho de Mateus, o texto de Marcos 8 que nós lemos, fala a mesma coisa, Maria. Fala a mesma coisa. Só que no Evangelho de Lucas, Vilma, é diferente. Por isso que o Evangelho sinóticos, a gente percebe que o que um tira, o outro acrescenta. O que o outro acrescenta, o outro tira. Até parece que a Bíblia ela entra em contradição, mas ela não entra em contradição. Porque o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, eles são diferentes muitas vezes na narrativa, mas o propósito é o mesmo, a salvação do ser humano. Então a gente vai perceber aqui uma coisa interessante, que no Evangelho de Lucas, além de contar esse texto, só que tem um detalhe, no Evangelho de Lucas, vou abrir para vocês aqui, no Evangelho de Lucas capítulo 9, eu vou ler o mesmo texto, vamos ver se vocês vão perceber alguma coisa. Eu vou ler o mesmo texto. Lucas capítulo 9. Versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Aqui o autor Lucas, ele está escrevendo. E ele diz assim: certa ocasião, estava Jesus orando, em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhe indagou: quem a multidão afirma que eu sou? Se você pegar o Evangelho de Mateus, se você pegar o Evangelho de Marcos, não tem esse detalhe que Lucas tem no Evangelho dele. Qual que é o detalhe, Valmir? O detalhe aqui, Lucas diz que Jesus saiu para oração. Você percebe que o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus não tem esse detalhe da oração? Já o Evangelho de Lucas tem esse detalhe da oração? Aí caminhando aqui no versículo 19 de Lucas, do capítulo 9. Ao que eles replicaram, alguns comentam que é João Batista, outro Elias, e ainda outros afirmam que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Então eu queria deixar esse detalhe aqui para vocês. Vocês que estão aqui hoje, você que está aí do outro lado. A chamada para pregar o Evangelho é para todos. A chamada para pregar o Evangelho é para todos. Valmir, eu não sei pregar o Evangelho. O Evangelho, a questão de pregar o Evangelho não é questão de saber. A questão de pregar o Evangelho é que Deus te chamou para pregar o Evangelho. Quando você lê Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias fala assim: Senhor, eu sou pequeno. E Deus fala assim: Jeremias, no ventre da tua mãe eu te chamei, para que seja profeta das nações. Quando você lê a biografia do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Quando Paulo fala, quando Deus fala, Jesus fala para Ananias lá, fala: Ananias, esse homem é um vaso de honra para mim dentro do Evangelho. Então o chamado é para você também. E a missão nossa hoje, eu acredito, irmão, que hoje nessa pandemia, a missão, ela ficou mais fácil, entre aspas. Porque você vê pessoas desesperadas,
você vê pessoas com medo, você vê pessoas com problemas emocionais. Por quê? E ainda eu falo isso, pessoas dentro da nossa igreja, dentro do meio do cristianismo. Por que isso, Valmir? Não que nós somos super-heróis, não que eu sou super-herói. Semana passada, não sei se vocês lembram, semana passada o pastor disse assim, eu estou com álcool aí dentro do coração, porque se o Senhor me levar... Alguém lembra disso ou não? Alguém lembra disso? Eu estava em casa, eu falei para a Andréia, esse é o verdadeiro cristianismo. E você tem que estar ciente que nós vamos um dia partir dessa terra. Você sabia que muitas vezes, pastora, que a eternidade, ela não está muitas vezes sendo gerada dentro do nosso coração. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 9, se não me falha a memória, Salomão ele fala assim, Deus plantou, ou Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Eu sempre falo, e vocês sempre vão me ouvir, eu tenho que estar apto a qualquer momento o Senhor me levar. Eu tenho que estar apto a isso, mas enquanto Ele não me leva, nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas. Agora de manhã eu fiquei sabendo agora à tarde que eu estava jogando uma água ali na M9 e um primo meu, parente da minha mãe, se enforcou ali no Vila Olinda. Será que eles estão desesperados ou não? Será que a humanidade está desesperada ou não? Há um tempo atrás, eu e minha esposa expulsamos um demônio na frente da minha casa. Aquela luta espiritual com ele, conseguimos dominar ele através do nome de Jesus, ele caiu no chão. Conforme ele caiu no chão, ele virava para lá, virava para cá, cuspiu 3 vezes na minha cara e na cara da minha esposa. Quando nós somos chamados para o Evangelho, para pregar as boas novas, muitas vezes nós passamos por isso. Muitas vezes nós passamos por isso. Quero que vocês entendam, não estou querendo que nós sejamos o super-homem. Mas o chamado, irmãos, é maior do que qualquer coisa. Por isso nós temos que estar apto. Lembra que o próprio evangelista Lucas, ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o Evangelho ou para o reino de Deus. Então aqui Jesus, ele leva eles a Cesareia de Filipe e dá para ele praticamente as últimas instruções. Ó, eu vou ser morto, vou ser injuriado, vou ser cuspido, mas vocês continuam o Evangelho. Então esse chamado não é só para os discípulos. Hoje o chamado é para nós. Jesus, irmãos, não vai mais vir à terra padecer e pregar o Evangelho. Nós somos agora a grande comissão. Mateus capítulo 28, do versículo 15 em diante, fala, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse chamado é para mim e para você. Esse chamado também é para você que está aí, atrás da tela. Para você também, que está sentado aí ouvindo. Nós não podemos deixar virar cômodo a nossa vida. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos praticamente é a alavancação, é o alavanque da igreja. Se você pega Atos capítulo 2, a descida do Pentecoste, se inaugura a igreja ali, línguas estranhas. Aí passa capítulo 3, Pedro e João no templo. Passa capítulo 4, passa capítulo 5, a morte de Ananias e Safira. Entra capítulo 6, a instituição do diaconato. A igreja estava se movimentando. Porque quando você lê Atos dos Apóstolos, Cristo já tinha morrido. Só estavam os apóstolos e os discípulos. Atos capítulo 6, entra a instituição do diaconato. E eles falam, não é razoável que nós servimos à mesa. Nós
ficamos com a ministração da palavra e vamos levantar 7 pessoas de bom caráter, de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Esse chamado é para mim e para você. Capítulo 7, morte do Estevão. Capítulo 8 de Atos, perseguição de Paulo. A Bíblia diz que Paulo consente na morte de Estevão no capítulo 8. Capítulo 8 de Atos, versículo 4. Nós até estudamos na escola bíblica. A perseguição começa. Filipe foge, pregando o evangelho em Samaria. Depois Filipe está em Azoto. E a perseguição vem vindo. Que mudou a perseguição? Só mudou o local e o ambiente. Mas o espírito maligno que luta contra a igreja é o mesmo. E nessa noite, nós precisamos entender a grande comissão na nossa vida. Por isso que aqui o tema seria o quê? O chamado dos discípulos. Nós somos discípulos. Eu sou discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo. Se as pessoas estão traumatizadas, você é a cura para elas, através de Cristo. Se a gente for analisar o Evangelho de Marcos aqui, eu anotei algumas coisas aqui, os próprios discípulos passaram por momentos de medo, de angústia. Nós não vamos ler o texto aqui, mas aqui fala. Marcos revela o estado emocional dos discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 40, fala do vento, da tempestade. Marcos capítulo 6, versículo 45 e 50, também fala da tempestade. Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 32. Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos capítulo 11, versículo 32. Marcos capítulo 16, versículos 6 e 8. Olha o versículo 9 de Marcos, para vocês verem se eles estavam com medo ou não. Não é diferente para nós hoje, irmãos. Muitas vezes nós sentimos medo em certas circunstâncias. Mas o próprio apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, ele fala que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 32, eu vou ler aqui para vocês. E sucedeu que estava no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que acontecia. Capítulo 10 de Marcos, versículo 32. Olha, nós lemos o 10, vamos ler o 9. Olha o 9, Marcos 9, 32 também. Todavia eles não conseguiam entender o que eles desejavam comunicar, mas tinha receio, e inquiriram a este respeito. Marcos capítulo 11, versículo 32. E se por outro lado declaramos todos dos seres humanos, neste caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus, não sabemos, e Jesus por sua vez concluiu, ora, eu nem tampouco os revelarei, com autoridade estou realizando essas obras. Os discípulos sentiam medo, irmãos. Nós muitas vezes vamos sentir medo, mas o Espírito Santo é a nossa fortaleza. O Espírito Santo é o nosso reduto emocional. O Espírito Santo é a nossa força. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, aqui ó, versículo 6 ao 8. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscai a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro,
que a ele está seguindo adiante de vós para Galiléia. Lá vos vereis assim, como ele vos predisse. Versículo 8 do capítulo 16. Apavorados, ou apavoradas, e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Irmãos, vou falar algo para vocês aqui. Eu já falei várias vezes. Você nasceu, eu nasci, nós nascemos nessa terra apenas para um propósito. Apenas para um propósito. Pregar o evangelho às pessoas e glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. Eu sempre falo, vou falar para vocês de novo. Sem medo. Minha filha está aqui. Meu genro está aqui. Eu acredito que a Andréia está ouvindo lá em casa, a Sâmila. Eles sempre vão ouvir eu falar isso. Uma hora eu vou partir. Não sei de que forma. Uma hora eu vou partir. O que eles vão fazer depois que eu partir? Porque eu já falei para vocês, a única segurança que eu tenho em toda a minha vida é isso aqui, ó. A única coisa que me dá esperança é isso aqui. É a palavra. Eu estou com 46 anos. Se eu for viver até os 70, porque eu não sei o dia de amanhã. Jó fala que a nossa vida é um sopro, nós somos um nada. O livro de Tiago fala que a nossa vida é que nem uma neblina, né, pastora? Hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Já que estamos aqui, Valmir, já que estamos aqui, o que nós vamos fazer para ajudar o Senhor? Porque até parece estranho, né? Ajudar o Senhor. E isso, o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de nós, o Senhor precisa de você. Porque a cada dia é um novo dia, é uma esperança para nós. Eu sempre falo para eles, os meus familiares, vocês têm que ter estrutura. Você tem que ter estrutura. Isso aqui que nos dá estrutura emocional. A pastora comentou aqui, irmãos, uma cirurgia. Nós não sabemos o que acontece numa cirurgia. Às vezes pessoas morrem numa cirurgia. A questão, irmãos, eu sempre falo, a questão não é morrer. Como nós vamos morrer? Morreremos em Cristo ou não morreremos em Cristo? Porque quando o Senhor nos leva a um ente querido, nós não perdemos, porque nós sabemos onde Ele está. Nós sabemos onde Ele está. Nós, ocidentais, temos o costume de falar assim, perdi fulano, perdi o ciclano. Não, nós não perdemos. Porque quando nós perdemos, nós não sabemos onde está a Vilma. Nós temos que saber onde estão os nossos entes queridos. Por isso, quanto tempo de vida nós temos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Tá, se nós não sabemos, o que nós vamos fazer então? Se eu estou com 46 anos, se eu viver até os 70, né? O Salmo 90 fala que talvez nós cheguemos até os 70. Tem gente que morre aos 30, aos 40, aos 20. Tem gente que morre após o nascimento. É o ciclo da vida. Porque nós aprendemos que nós somos oriental, assim, horizontal. Deus é vertical. Nós nascemos, crescemos e morremos. Não saímos desse ciclo vicioso. É assim a nossa vida. Uns vai antes, uns vai depois. E muitas vezes nós não agradecemos pela nossa idade. Hoje, no Brasil, é um escândalo, até uma falta de respeito, às vezes falar a idade. Não. Você tem que falar a idade com muito orgulho. Você está com 60, 65, 70, 80 anos. Agradeça a Deus que Deus te deu 80 anos de vida. Mas não posso falar a minha idade.
Por isso, precisamos entender o nosso chamado, o nosso mistério, a qual Deus nos chamou. Toda oportunidade que Deus nos dá, para quê? Você percebe como que é sério? Você viu o chamado de Cristo com os discípulos? Para nós não é diferente. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã vai encostar uma pessoa do seu lado, é uma oportunidade. Cristo, irmãos, é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança da glória. Por isso, os nossos filhos, nós temos que passar uma base escriturística para eles, uma base emocional que existe ainda, irmãos. Existe estrutura física para nós. É a Bíblia. Nesse tempo de pandemia, quantas vezes você pegou, eu peguei, quantas vezes nós pegamos nas Escrituras? Quantas vezes nós somos para o nosso secreto, porque eu entendo o seguinte, pastora, porque só fala para mim se o inimigo ficou em casa nesses dias. Se o inimigo ficou com a família dele em casa esses dias. Ou se ele perturbou a humanidade. Ele perturbou a humanidade. Suicídio, homicídio, morte, brigas, intrigas, guerras, discussões. É um momento de reflexão para nós. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Do seu jeito, da sua simplicidade, mas Ele chamou você. Sem conhecimento das Escrituras, numa totalidade, mas Ele chamou você. Na simplicidade, Ele chamou você. Na simplicidade. Muitas vezes você não precisa estar aqui em cima para pregar o Evangelho. Talvez num consultório, sentado, esperando um exame. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, nós vamos orar. Você que está também na sua casa, se você também quiser ficar de pé, nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, por aquelas que estão assistindo, Senhor, essa live, Pai. Visita, Senhor, a cada um. Queima dentro do coração deles, Pai, esse chamado, Pai. Esse chamado para pregar as boas novas, Senhor. O Evangelho, ele é simples, Pai. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos, assim como a serpente enganou a Eva, nós não devemos se apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. E nessa noite, Senhor, eu quero agradecer por cada vida, Senhor. Restaura aquele que está enfermo, visita aquele que precisa ser visitado, aquele que está na UTI, visita aquele, Senhor, que está no presídio, visita aquele, Senhor, que está com pensamento de morte, de suicídio, Pai. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador. Alcance eles agora, Pai. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de suicídio, de homicídio. Pai, em nome de Jesus, restaura essa vida, Pai. O Senhor o amou, o Senhor o entregou para com ela. E nessa noite nós queremos agradecer, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Nós vamos orar aqui pelos pedidos. Vamos orar pela Catherine, é isso? Catherine, Jennifer. Vamos orar pelo Rian, pelo Marcos, pela Fátima, pelo José, pelo pastor Walter, pela Nádia, o Alex, a Tainara, a Tatiane, a Thalita, o João,
Vamos orar também. Acabou? Amém. Quero orar também pelo Luiz, Senhor. Visita ele agora, falou comigo nessa tarde. Tire todo o medo, Pai. Em nome de Jesus, alcança ele agora, os seus familiares, a cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra. Visita, Senhor. E eu posso dizer para eles, ainda há esperança. Em nome de Jesus. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Deus abençoe você que está aqui e você que está aí do outro lado da tela. Deus abençoe, Jesus te ama, em nome de Jesus. Amém.